Bom dia, eu me chamo Felipe Ferrer, eu sou bioinformata pela UFMG, doutorando em saúde pública, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Sala de Situação Aberta com Dados Administrativos para a Gestão de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas de Tecnologias providas pelo SUS. Esse trabalho foi desenvolvido conjuntamente com Gustavo Laine e Mariana Queiroz, do Ministério da Saúde, e Flávio Gonçalves, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná. Bom, basicamente, trata-se de apresentar uma sala de situação aberta com dados administrativos do SUS, então tem esse enfoque para a gestão, e uma proposta de software livre, ao contrário de várias ferramentas proprietárias existentes. E foi desenvolvida para auxílio à avaliação de tecnologias em saúde, por exemplo, para fazer comparações terapêuticas, saber se o medicamento A ele é mais custo-efetivo que o B, com foco no Sistema Único de Saúde. Nós temos dois públicos para esta ferramenta, que é tanto o farmacoepidemiologista ou o avalista de tecnologias da saúde, quanto o profissional de tecnologia da informação, o profissional de computação, de ciência da computação. Bom, dados abertos, eles são utilizados largamente para controle social e tomada de decisão. E desde 2008, o Ministério da Saúde dissemina dados individualizados por paciente com um cartão nacional de saúde criptografado. E no caso aqui, a ênfase do trabalho é para medicamentos. Esses medicamentos eles são acessados através de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. O usuário do SUS ele tem que atender uma série de critérios clínicos para ter acesso ao medicamento, em grande parte de alto custo. E estes dados eles são normalmente acessados por ferramentas desenvolvidas nos anos 90 até anteriores, como o TabWin e o TabNet, e que são disponíveis até hoje pelo DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS. A sala de situação em saúde ela é um conceito que vem desde os anos 80, por Carlos Matos, que sistematiza, não a de saúde, mas a sala de situação de modo geral, né? Aí aqui o foco é para a saúde, que sistematiza o conhecimento para a tomada de decisão. E nós temos vários dispositivos na saúde, como por exemplo a RIPSA ou mais no manuais da OPAS, para gestão de indicadores e metadados. E temos também esta prática já largamente difundida de disseminação de dados abertos. E existem esforços independentes para a consolidação destes dados. No entanto, esses esforços normalmente são fundados em ferramentas proprietárias e eles não disponibilizam o código-fonte para que outras entidades, outros interesses possam ser realizados de forma incremental. Então, normalmente, as tecnologias acabam sendo geradas do zero, com pouco aproveitamento de conhecimento de tecnologia da informação em saúde. E nós temos iniciativas recentes de ciência aberta e a parte do software livre e da tecnologia da informação tem contribuído bastante para este movimento. Inclusive, temos visto isso recentemente no combate à Covid. Então, nós não identificamos na literatura nenhuma plataforma para extração de dados e para apresentação de dados voltados para a tecnologia, para a avaliação de tecnologias em saúde. E de forma que oriente a incorporação ou desincorporação no elenco do SUS. Portanto, o que nós pretendemos mostrar é a plataforma tecnológica sistematizada, né, que sistematiza dados administrativos do SUS para este duplo público, tanto para o profissional da saúde versado em epidemiologia, quanto para o profissional da tecnologia da informação que auxilia diretamente esses profissionais. Então, basicamente foi utilizado software livre e máquina doméstica. A ideia era transpor este dado com o máximo possível da realidade do gestor que lida com estes dados. E nós caracterizamos a parte de indicadores com a metodologia RIPSA, que é uma metodologia existente já desde 2006,
que tem uma tipologia própria para indicadores de saúde. Os procedimentos foram especificamente os medicamentos, que pela SIGTAP, que é a tabela de procedimentos e medicamentos do SUS, começa com 06. Então todos os medicamentos, todos os registros foram filtrados por este código SIGTAP, que começa com 06. E os diagnósticos conforme a Classificação Internacional de Doenças CID-10. Aqui é um exemplo de como que foram extraídos os dados. Na coluna CID é mostrado como foi o critério de inclusão. Quando havia o CID primário ou CID secundário, ele foi capturado para aquele respectivo banco de dados, por exemplo aqui diabetes, hipertensão, artrite psoríaca, artrite reumatoide, etc. Então aqui é um modelo geral da ferramenta que que apresenta todas as etapas de extração, engenharia, processamento e visualização de dados. Então tudo foi desenvolvido com o código Bash, que é o Shell Linux, ou R, dependendo da performance, e trazido para um sistema gerenciador de banco de dados, no caso o PostgreSQL, mas poderia ser qualquer outro, né? E de forma que ele fosse acessado de maneira hábil, já que uma grande dificuldade é o volume de dados. Aqui mostra que nós saímos da metodologia da modelagem transacional para a modelagem analítica, descompactando os arquivos DBC a DBF e depois transpondo em CSV para a posterior carga deste dado de forma normalizada no banco de dados, no caso o PostgreSQL. E na apresentação nós utilizamos Shine como um exemplo, é o R-Shine, que conectava diretamente ao banco de dados ou a tabelas em flat file, em formato CSV, que é arquivo texto estruturado. Bom, então nós temos um resultado aí, que é um armazém de dados. Então nós temos 60 datasets, digamos assim, um para cada doença, tipificada por protocolo clínico e diretriz terapêutica. Foram processados 7.500 arquivos para chegar a este banco, que totalizam 77 gigabytes e 3 bilhões de registros entre janeiro de 2008 a junho de 2019, resultando na coleta de 254 milhões de registros, sendo que 83% apresentam o CNS criptografado. Então nós conseguimos fazer o acompanhamento longitudinal dos usuários do SUS, que são 6 milhões e meio. E isso representa 537 medicamentos e 714 doenças segundo a CID-10. Aqui eu ilustro 10 bancos de dados com maior porte, como acne, artrite reumatoide, asma, em termos de registros e usuários. E é importante salientar que nem todos os munícipes são cobertos. Então, por exemplo, para acne, 4.500 municípios foram cobertos, de 5.570. Então é interessante porque este repositório pode ver como que o SUS está se comportando aí em termos de acesso ao usuário para cada tipo de tratamento. Em termos de visualização de dados, foi proposta uma plataforma em R-Shine, como eu falei anteriormente, e aqui eu mostro a página principal, onde aparece o mapa de árvore que caracteriza quais são os principais procedimentos em cada Secretaria Estadual de Saúde, né, por cada, digamos, gestor. Aqui também são exemplos de visualização, em destaque uma pirâmide etária, um gráfico que mostra a evolução por CID ao trimestre, o market share, que é o mercado partilhado entre medicamentos, e uma figura de Pareto, onde se coloca 3 ou 4 medicamentos que ocupam 80% da demanda. Também trabalhamos com uma proposta de projeção de dados, aqui no caso está sendo utilizado o ARIMA, para verificação de projeção para 5 anos, no caso em destaque, número de usuários, de adalimumab para artrite reumatoide. Mas toda a ferramenta é interativa e o usuário pode escolher qual medicamento ou qual doença ele pretende observar. Mas o mais importante aqui também é que há a gestão do conhecimento, ou seja, as 12 propostas de visualização, elas são documentadas em termos RIPSA, na tipologia então que um profissional da saúde consegue entender,
como que é descrito, como que é interpretado, como que é a fórmula de cálculo, mas se esse profissional da saúde quiser se debruçar sobre o código-fonte ou se ele pedir ajuda para um profissional de tecnologia da informação, ele também pode implementar ao seu gosto o que ele deseja sobre determinadas perguntas específicas. Até porque é impossível você responder a todos os cenários possíveis. Então, o ideal é que cada usuário, cada pergunta seja personalizada. Essa ferramenta é mais um framework do que uma solução direta. Então, é um esforço de ciência aberta que não foi identificado para esta área em trabalhos análogos. Então, os trabalhos até consolidam os dados, automatizam a extração, mas ou você encontra apenas o código-fonte ou visualização, e, enfim, a própria visualização também usam plataformas proprietárias de BI. E aqui é importante porque integra o conhecimento de avaliação de tecnologia de saúde com a tecnologia da informação em saúde. Isso é uma provocação que esse trabalho traz, de que não basta apenas você apresentar o dado para o ser humano ler, mas ele também tem que ser lido por máquina para que seja automatizado. E esse despertar gera esse perfil, né, inclusive de profissional que consiga juntar as duas coisas. Aqui tem uma outra provocação, que é o esforço de ciência aberta. Como salientado pela taxonomia Foster, nós disponibilizamos uma ferramenta de acesso aberto, então você entra no painel sem senha, sem absolutamente nada, de forma anonimizada se quiser, com dados abertos, e, portanto é reprodutível, é questionável, qualquer um pode baixar e melhorar ou até mesmo criticar, e portanto tem vários critérios aí atendidos para se chamar de uma ferramenta de ciência aberta. Bom, então nossa abordagem ela foi por tripla governança. Geracional, porque o conhecimento ele é organizado e gerido, de forma que caso haja uma mudança na equipe, a wiki, essa cultura wiki, ela persiste. Então o próximo pode verificar onde que foi encerrado o desenvolvimento da etapa anterior. A questão de software também é muito importante, porque os gestores, né, eles têm que pagar licenças anuais, e isso é frágil, porque de um ano para o outro pode ser que mude a gestão, então aquele contrato termina e você perde acesso aos seus painéis. Isso que eu estou falando com as ferramentas proprietárias, né? E de hardware, porque é utilizado hardware doméstico, hardware que normalmente o gestor já tem acesso. Bom, quanto à limitação, realmente nós não temos uma gestão por ontologia, por terminologia dos PCDTs. Então os PCDTs são apresentados em portarias, né, são os PDFs ou os HTMLs, que devem ser transpostas manualmente. Então, por exemplo, para artrite reumatoide nós não sabemos quem é o medicamento sintético e quem é o medicamento biológico, ou pelo menos quem é o de primeira linha ou quem é o de segunda linha. Então a ferramenta, como ela automatizou essa extração, ela junta muitas vezes esse tipo de pergunta. Então não é possível automatizar para 60, por exemplo, por linha de tratamento. Isso tem que ser feito manualmente, uma a uma. E é claro que são passos posteriores da proposta. Outra tarefa é expandir a coleta para outros subsistemas do SUS, já que são quase 140 PCDTs. Então o presente trabalho mostrou uma plataforma aberta para dispensação de medicamentos e espera que essa tecnologia seja instanciada. Eu agradeço aos organizadores da SBCAS, ao Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, a OPAS, que patrocinou o trabalho, ao Hospital Sírio-Libanês, na figura da professora Eymar e professora Beatriz, e também professor Marco Antônio Gutierrez, e que prestou orientações importantes para esse trabalho, e ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, da UFMG.